Serei tudo o que disserem, por inveja ou negação. Cabeçudo, dromedário, fogueira de exibição. Teorema coronário, poema de mão em mão. Lazudo, publicitário, malabarista cabrão. Serei tudo o que disserem, poeta castrado não. Os que entendem como eu, a força que tem um verso, reconhece o que é seu quando lhe mostro o reverso. Da fome já não se fala. É tão vulgar que nos cansa. Mas que dizer da memória de uma bala no esqueleto de uma criança? Do frio não reza a história, sem mesmo a ela ressaltar. O que dizer da memória de uma bomba do Napalm? E o resto pode ser o poema dia a dia, um bisturi a crescer nas coxas de uma judia, um filho que faz nascer parido por asfixia. Ah, não me venham dizer que é fonética a poesia. Serei tudo o que disserem, por inveja ou negação. Demagogo, mau profeta, falso médico, ladrão, prostituta, proxoneta, espoleta, televisão. Serei tudo o que disserem, poeta castrado não. Esses são alguns trechos, alguns versos de um grande camarada revolucionário, José Carlos Ari dos Santos, o poeta da Revolução dos Cravos. Boa noite a todos, bem-vindo aos Diálogos Emergenciais. Hoje nós vamos bater um papo com uma grande camarada, Bárbara Cinedino. Ela é professora da Rede Pública do Estado, ela é graduada em Arte Cênica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação e da Corrente Socialista dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Partido do Socialismo e Liberdade. A gente vai bater um papo hoje sobre a educação enquanto instrumento de transformação social. E esse tema é um tema muito importante, porque ele é a marca pétrea, né? Digamos assim, de qualquer país que quer ser soberano, de qualquer país que quer ter a sua liberdade em seguir o rumo que o povo lhe cabe. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Pantaleão. Gostei bastante do poema, não conhecia, e eu acho que ele traz uma provocação bem importante, inclusive com um tema que eu estava pensando, esse tema de fato, né, da educação como um instrumento, uma ferramenta de crítica, de transformação e tudo mais. Ele é um debate, nossa, já vou começar, tá? Tô começando, né? Quando o poeta fala, serei tudo, poeta castrado não. Porque, na verdade, o papel da educação, na raiz, na sua origem, ela está vinculado a castrar. E eu sempre brinco muito com os meus alunos, né? A estrutura da escola, ela é muito parecida com a estrutura do presídio. É todo mundo de uniforme, tem o banho de sol, tem o sinal que toca. Então, assim, de fato, se você for pensar na estrutura da educação, ela não é feita para questionar, não, né? Só que a gente é tinhoso. Esse debate da educação como um espaço e uma ferramenta de crítica, ele é um debate que a gente coloca e que, inclusive, digamos assim, se choca com o projeto de para que serve a educação. É muito interessante porque o que acontece a educação ela tem que ser vista como uma forma de reflexão crítica, né? Porque é só através de uma grande reflexão crítica, dessa construção, é que a gente realmente vai transformar algo. Então, sim, é impossível você ter uma transformação social se você não critica, não apenas critica a realidade, mas também é um dos caminhos para você mudar, já que o indivíduo e a sociedade, eles são realidades ali, ó, indissociáveis. Como você está falando, né? O modelo, né? A estrutura construída da educação no Brasil, ela faz lembrar muito realmente o presídio. Bem interessante essa comparação, né? E eu coloco esse debate, tem vários teóricos, né, que trazem isso. Não fui eu que inventei, não. Estou copiando alguém. Eu estou trazendo esse assunto porque, na verdade, eu acho que é importante, primeiro, a gente partir dessa premissa, né, de que a educação ela não foi feita para a gente formar rebeldes. Pelo contrário, a educação ela foi feita para formar reprodutores da lógica. E aí tem as diversas esferas. A educação pública ela é feita para formar a massa trabalhadora, mão de obra barata. A educação privada ela é feita, dependendo do nível, para formar
patrõezinhos ou patrõezões. Então, assim, ela reproduz a lógica de classe. Só que a gente está com Paulo Freire, né, que a gente quer subverter essa lógica. E a gente acha que existe espaço para isso, e os movimentos sociais da educação sempre batalharam por isso, e a gente não vai se furtar disso. Só que a gente acha importante fazer essa ressalva, né, partindo de que a gente está mexendo num terreno que é complexo. Né, o Paulo Freire tem uma frase que fala: a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Não numa perspectiva individualista, de que cada indivíduo vai transformar, mas numa perspectiva de que a educação em si, ela pode ser usada para o, entre aspas, né? Eu vou usar palavras que não são as adequadas, para o bem ou para o mal. A gente que é marxista, a gente fala para uma classe ou para outra. A partir dessa lógica, né, de uma educação para a insubordinação, para o questionamento, para a transformação, é que a gente vai. E aí é muito louco, porque a gente que reivindica tanto o direito à educação falam, mas se a educação é tão reprodutivista, por que vocês estão reivindicando? Porque tem a ver com o debate sobre os direitos e tudo mais. O que eu queria só pegar a sua introdução aí, Bárbara, para lembrar o seguinte, né? O atual ministro, ele tem dito, tem muito engenheiro trabalhando no Uber, que não precisa ter formação superior. O que precisa são de técnico. Então demonstra muito bem essa linha que você está colocando aí da importância de uma educação, não apenas ela libertadora e de formação de cidadão crítico, para ele entender, enquanto sujeito social, qual é o papel dele na sociedade. O que eles querem, a meu ver, não sei se você concorda com isso, é a formação de pessoas apenas com sentido meramente, talvez até menos que mecanicista. É apenas um robô, um complemento de mão de obra para o mercado. Já vou entrar num debate que está super assim, em voga, uma pauta nossa da educação, que é o tema da reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio que está sendo preparada, organizada, implementada, ela é uma reforma que serve justamente para isso, para retomar aquela coisa, aquela lógica tecnicista e segregada, em que a pessoa, o nosso jovem, ele não vai mais ter aula de todas as disciplinas. Ele vai se focar numa especialização e o discurso é meio tentador. Os nossos alunos, por vários motivos, por não ter incentivo, pela educação ser chata mesmo, porque a educação é quadrada, é tradicional. A gente que está com salário congelado há 7 anos, às vezes fica mais desanimado de fazer aquela aula fantástica e sensacional. A própria vida, a realidade, o que eles estão impondo, de você ter a mesma carga horária de trabalho e você ter que fazer aula no presencial e no remoto, ou seja, aumentando o trabalho. Você chega para um aluno e fala assim, você vai ter aula só das disciplinas que você gosta. Parece uma coisa meio tentadora, quando, na verdade, o que ele está fazendo é excluindo aquele jovem o direito de ter acesso universal do conjunto das disciplinas. E é, de fato, para segregar, para tirar o pouco de pensamento crítico que existe na escola. E aí, só fazendo um complemento de como a reforma do ensino médio se combina com a reforma administrativa. Que a reforma administrativa é para enxugar o funcionalismo, para não ter mais concurso. E se você bota um professor dando aula remoto, ou seja, aquela turma que ele atendia de 40, 50, que já é uma turma gigante, pode ser uma turma de 100, de 80, de 90, de 150, você já diminui o quantitativo de professores. Se você reduz as disciplinas dos alunos, você também reduz isso. Então, isso é parte do enxugamento do Estado, enxugamento do serviço público. Ainda sobre a reforma administrativa, um dado que eu acho que é bem importante, porque tem um discurso falso, uma ideologia, né? Uma ideia falsa, que é propagada em diversos momentos, de que no Brasil tem muito funcionalismo público, tem muito funcionário público, ou funcionário público ganha muito bem. Não é bem assim. E, proporcionalmente, o Brasil tem muito menos funcionário público do que, por exemplo, os órgãos internacionais indicam para os países desenvolvidos, os países da Europa, mas o próprio Estados Unidos, que é um país que se usa como um exemplo de privatização, de que não tem serviço público. Nos Estados Unidos, proporcionalmente, tem muito mais servidor público do que no Brasil. Então, acho que isso também é um debate importante para a gente desmistificar essa falsa ideia. A gente está voltando à época em que o servidor público ele ganhava a vaga na coisa pública via um cartãozinho de apresentação. É isso que vai acontecer. Sim. O cara é amigo de um deputado, não sei o quê, apresenta um afilhado dele, o cara pega o cartãozinho, dobra ele, entrega lá, você vai arrumar uma vaga do doutor.
Total. Entra o debate sobre o notório saber. O notório saber é um tema que eles colocam. Você não precisa ter mais aquela formação. Você fala, não, eu sei, bom, o que você está anunciando aí da reforma administrativa, que é uma tragédia, que tem a ver com aquele debate dos guardiões do Crivella, você imagina o tamanho dessa tragédia anunciada na escola, porque significa, na verdade, a escola perder totalmente o papel crítico, formativo, e ele vai ser um espaço de apadrinhamento, como já aconteceu em diversos momentos. E aí, né, Bárbara, cada vez mais a gente percebe como é importante a gente resgatar a real tarefa, a real função de uma verdadeira educação. Então, quando você tem uma educação voltada de fato, para que o cidadão ele consiga compreender o papel dele na sociedade, o que o afeta de fato, a gente tem esse combate com governos desse tipo, onde o ministro ele fala que o professor foi aquele que não conseguiu ser mais nada. Eu estava lendo um relatório da ONU que diz que a média de investimento na educação no mundo está em torno de $9.400 anuais por aluno. No Brasil, a gente chega à beira aos 4.500. A Finlândia, por exemplo, ela gasta 50% do PIB. E o Brasil gasta algo em torno de 4%. Esse debate do orçamento, eu acho que ele é o principal debate quando a gente vai falar da educação. Porque essa fala infeliz do ministro, e aí eu tô aqui para dizer que eu sou professora por escolha, na verdade, essa fala infeliz é responsabilidade deles próprios. Porque se você acha que se o salário do professor fosse o mesmo salário do juiz, não ia ter uma fila gigante de gente querendo fazer o concurso para ser professor? É verdade, é. Inclusive, você ia elevar os dados de educação. Eu acho que foi muito importante você ter falado isso, dessa fala infeliz do ministro, né? Claro, ninguém quer ganhar mal, gente. Quem quer ter um salário ruim? Eu sou professora, mas eu quero ter um salário bom. Por isso que a gente luta tanto, por isso que tem tanta greve, por isso que tem tanta mobilização. E se você vai conversar com as pessoas, tipo, os pais dos nossos alunos, a comunidade, todo mundo dá muito valor. No discurso, as pessoas reconhecem muito. Agora, na pandemia, então, o papel da educação ficou mais forte do que nunca. E as pessoas se viram trancadas, especialmente no ano passado, com as crianças em casa e viram, pelo amor de Deus, cadê esses professores? Acho que isso é um debate importante. A pessoa não quer trabalhar com aquilo que ela não vai ser bem remunerada. Essa é a real. Então, o problema da educação, ele está vinculado fundamentalmente a esse tema do orçamento. E aí, só para pegar esse gancho, hoje, o que vai do nosso PIB para pagar a dívida pública vai para os banqueiros, a Finlândia investe em educação. E o que a gente está falando é que tem de onde tirar, taxar as grandes fortunas e reverter toda essa verba, não só para a educação, mas para as áreas sociais em geral. Eles não querem seres pensantes, porque se eles tiverem seres pensantes, nosso alunado, a galera toda, vai pra rua justamente para questionar isso. A escola ela tem que ser um lugar de liberdade, né? É uma liberdade onde as pessoas possam adquirir o seu conhecimento livremente. Mas não é isso que eles querem, não é isso que permitem que a gente faça. Eu fico pensando, na década de 80, o meu sonho era estudar num CIEP, porque ele era tempo integral e tinha várias matérias extracurriculares. Até esse modelo nosso aí, se a gente for parar, talvez a gente ainda encontre no Brasil afora, no interior, escolas que têm até 4 turnos. Então, a proposta, né, de uma escola emancipadora, ela tem que ser uma proposta, de fato, como algo que venha a ser ao encontro da nossa soberania nacional. Eu não consigo enxergar uma educação que não esteja vinculado à defesa da nossa soberania. Totalmente o inverso. Tem professores com salários atrasados ainda até hoje. É tão triste você ir conversar com uma criança, ela não saber ler com 12, 14 anos. E é mais triste ainda, diz ainda, olha, eu só vou à escola porque lá eu consigo me alimentar, porque em casa eu não tenho comida. E o papel da educação é um papel fundamental, Bárbara, a meu ver, para qualquer transformação social. Não é possível, nos dias de hoje, a gente ter um ministro que diz criança especial, ela atrapalha a sala de aula. É inadmissível a gente ter que compactuar com o ministro que dá declarações contra aqueles que ele tem gerir de fato. Ele tira, inclusive, a responsabilidade dele, quer jogar a responsabilidade para os estados e municípios, onde a própria Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, determina que é a função da União organizar o ensino em território nacional. Essa é uma educação, de fato, como um instrumento de transformação. A gente jamais chegará a ser um país soberano. Sobre a escola em 3 turnos. Infelizmente, por muito tempo, isso mudou um pouco, mas não muito. A escola foi tratada sempre como um depósito de criança. Ela não era um espaço para você, de verdade, construir e desenvolver a criança.
era um espaço para você enfiar a criança para a mãe poder trabalhar. No último período recente, grande parte é isso. Então, assim, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele começa a trazer algumas propostas que invertem um pouco essa lógica. A educação é um direito da criança. O que não quer dizer que não exista um problema gravíssimo, que é a situação da nossa sociedade capitalista, desigual, que a gente precisa trabalhar e essas crianças têm que ficar em algum lugar. Isso segue sendo uma necessidade. Eu mesma, nessa pandemia, se eu tivesse escolha, talvez eu não colocasse meu filho na creche, mas eu tenho que trabalhar, né? Então, meu filho está na creche. Mas, por outro lado, eu também acredito muito no potencial da escola como um espaço para desenvolvimento, como espaço de socialização. A escola é isso, ou deveria ser isso. Então, esse tema da escola em vários turnos, será que não tem a ver com o fato da desigualdade, da situação social do nosso país, nos obrigar a ter que dar um suporte para essas crianças que eles não recebem em casa ou em outras formas? E aí quis trazer um pouco esse debate do tema da educação, especialmente a educação infantil, como um espaço de depósito de criança e não como um espaço de construção de conhecimento, de desenvolvimento, enfim, de crescimento, de brincadeira, né, que é o que toda criança deveria fazer, que é brincar. A maior parte dos estados hoje não paga o piso mínimo nacional do professor. O que acontece? O professor tem que ter várias matrículas, pegar um monte de escola, pegar um monte de LP, ficar rouco. O Brasil é um país surreal. Ele tem leis que não cumprem. Existe o piso nacional e ele não é cumprido. Começa pela principal lei, que é a Constituição. Nós somos administrados por uma elite mentirosa, sem vergonha, onde quando a situação tá ruim para ela, ela cria um rebuliço danado e foge do país. E vai morar fora. Essa canalha, ela jamais quererá que o filho do servente de obra, da dona de casa, da merendeira, que na verdade elas não são merendeiras, são cozinheiras, tenham uma escola de qualidade. Eles jamais quererão que os seus filhos dividam o mesmo espaço numa sala de escola pública. Quando estão lá fora, elas são brancas. Elas querem ser o Brasil branco. Esse pessoal é o pessoal que, como o Darcy Ribeiro dizia, né? O problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto da elite, né? Um projeto. Né? A crise não é crise, é um projeto. Então, assim, de fato é um projeto, não é um projeto só nacional, pelo contrário, ele é o projeto do Banco Mundial, dos países ricos e desenvolvidos para o mundo. Do Banco Mundial a gente já fala tudo. Reforma universitária da época do governo Lula. Aqueles próprios projetos Reúne, ProUni, que eram projetos que você tinha a distribuição de vaga num curso técnico privado ou numa universidade privada, era muito bom para quem não teve uma universidade, para quem não teria tido o direito a acesso. Mas o debate que a gente fazia já naquela época é que, na verdade, esse projeto era parte das isenções fiscais que esses cursos, a gente chama de tubarões de ensino, estavam recebendo. Ou seja, cada vaga numa universidade ou num curso técnico particular, o Estado brasileiro deixava de receber o valor referente a 4 vagas numa universidade ou numa escola pública. Aquele projeto era para adequar o perfil de educação brasileira às necessidades do Banco Mundial. Assim como é, por exemplo, a reforma do ensino médio, que eu citei agora, que é a bola da vez. É um projeto. Não dá para ter muito engenheiro no Brasil. Foi o que o ministro falou. Não dá para ter engenheiro. Em vez de você desenvolver, gerar emprego para que possam ter muitos engenheiros e tal, não, ele vai cortar a educação para que não tenham mais. Esse projeto crise da educação, na verdade, ele é parte disso. É de entender, entre aspas, qual é o lugar do Brasil, que é de subdesenvolvimento e tudo mais, e colocar o nosso povo, especialmente o povo pobre e trabalhador, para servir a isso. Bárbara, então a melhoria do ensino público no Brasil começa na valorização dos professores? Eu acho que é o primeiro passo. É você valorizar os professores e os profissionais de educação. Porque com essas pessoas bem remuneradas, a gente volta àquela história. Se o professor ganha um salário de juiz, o que vai ter de gente largando Itamaraty para fazer concurso para o Estado? Então, a partir disso, você já eleva, você já valoriza a educação. Aí ela pergunta a segunda coisa, mas também não passa pelo currículo? Também. O debate pedagógico é muito importante e a gente não minimiza ele. Tem um assunto que eu não falei ainda, que é o tema do Escola Sem Partido, que tem a ver com o tema central desse debate hoje, que eles querem uma escola idiotizante, reacionária, militarizada, para a gente não questionar, que serve para perseguir e impedir que a gente coloque o pensamento crítico nas escolas. Que a gente brinca
é que o Escola Sem Partido não é sem partido. O Escola Sem Partido é a escola de um partido só. Por quê? Na prática, significa você perseguir toda a ideologia da esquerda, as ideias mais progressistas, né, as ideias socialistas, as ideias revolucionárias, e manter a ideologia de direita na escola. Não é que não vai estar passando ideia nenhuma. A partir do momento que você seleciona qual ideia pode, qual ideia não pode, você já está dizendo qual é o partido que está e o que não está. E o que a gente defende é o contrário, que todas as ideias possam ser apresentadas na escola. E a gente vai disputar pela nossa. É porque a gente quer uma educação para emancipar. A gente quer que os nossos alunos sejam rebeldes, indignados, questionadores, né, que não aceitem ficar sem salário, ficar sem emprego, não aceitem ser subalternizados. Eu acho que o Pantaleão fez uma pergunta, a gente pode até repetir, né? Para a gente ter uma sociedade, um Brasil, um país diferente, isso passa por uma educação diferente. Na nossa opinião, a educação ajuda muito a trazer esse contraponto, essa ideia diferente. A educação, ela tem um princípio, na sua origem, ela é um dos aparelhos ideológicos do Estado, é um conceito meio pesado aqui, mas ela é um dos instrumentos que servem para manter a ordem e o status quo. Você valorizar a educação, não necessariamente você vai estar sendo transformador, entende? Qual é o pulo do gato que eu estou trazendo para o nosso debate? Eu observo aí que há uma nuvem pairando aí sobre a cabeça dos pensadores, né, se é que se pode dizer pensadores do atual governo. Eu chamo da tese da ignorância como uma bênção. É verdade que quando você ignora determinados fatos, você se poupa do sofrimento. Mas aí o sofrimento vai ser maior quando você não percebe de fato o que está acontecendo nessa realidade, né, no seu entorno. Essa linha, né, é uma linha que a gente tem que combater sempre. E a gente encontra também, Bárbara, muitas dessas pessoas nas nossas escolas públicas. Sobre esse tema, tem uma frase do Marx que eu gosto muito. A ideologia de uma sociedade é a ideologia da classe dominante. Acho que está na ideologia alemã do Marx. O que ele quer dizer com essa frase é o seguinte: no geral, o senso comum, as pessoas que são formadas na nossa sociedade, elas são formadas pela ideia dominante. Qual é a ideia dominante? De você correr atrás do seu, de você se virar, da meritocracia. Infelizmente, é muito comum a gente ver as pessoas reproduzindo as ideias que são as ideias do senso comum. Mas eu tento compreender que essa pessoa não teve justamente o que a gente está falando aqui. Acesso à contraposição a essas ideias mais críticas. Ou se teve muito pouco. Dizem que a gente doutrina na escola, mas assim, se a gente doutrinasse, o país não estaria como está hoje. Se a esquerda conseguisse dominar o ensino, a gente não estaria na situação que a gente está. A escola, primeiro, como eu falei, ela é um aparelho ideológico, ou seja, ela reproduz, né, e grande parte dos professores, a maioria, vai ser da ideologia dominante, vai reproduzir a ideologia dominante na escola. Então, isso é uma coisa. E não é só a escola, tem a igreja, tem a imprensa, tem a mídia, tem o grupo social. Exatamente, tem vários fatores que estão fazendo pressão contra, né, o que a gente está tentando fazer na escola. Surgiu uma pergunta aí. A indagação aqui é como a educação pode ser um instrumento de transformação social. Eu, particularmente, acho ela só cumprirá esse papel quando, de fato, a gente valorizar como base as nossas crianças. É inadmissível a gente viver em um país onde temos um PIB, como foi do ano passado, de mais de 7 trilhões, praticamente, de reais. Um país onde é a quarta economia na área de produção de petróleo, tem uma das maiores reservas mundiais de petróleo de altíssima qualidade, temos uma das maiores reservas minerais do mundo, temos uma diversidade de fauna e flora. Essa transformação ela tem que ser para transformar essas crianças em verdadeiros cidadãos críticos da sociedade. E isso tem que passar por um projeto, tem que ter a valorização, sim, do professor. Inclusive, eu acho que a educação ela tem que ser federalizada, tem que ser tudo da União, sim, porque é o ente nosso de maior arrecadação, de maior PIB. Porque a educação ela tem que ser vista como instrumento de soberania nacional. O mesmo modelo que aplicava lá na década de 50, que muitos falam pra gente, né, Bárbara? Mas nessa época a educação era maravilhosa. Hoje não é. Quem tinha acesso? Você não pode discutir qualidade sem discutir quantidade. Na década de 80, o Brasil teve o maior êxodo da sua história
onde o homem do campo se transferiu quase que mais de 70% para a cidade. E aí aquela cidade que tinha lá 100 mil habitantes passou a ter 1 milhão de habitantes. Como que aquela escola vai ter condições de manter a qualidade dela, onde uma sala de aula que tinha 12 alunos passa a ter 45? Eu estudei turmas com 45 alunos. Teve um ano que eu tinha 30 turmas. Olha aí. 30 turmas. Só eu. Isso não existe. Então, só para fechar, é possível a gente ter sim, mas só é possível quando a gente pensar em um modelo educacional onde a sociedade participa efetivamente da sua construção, junto com os profissionais de ensino. As escolas que constroem as nossas elites, elas são escolas de ensino de transformação social. Vai lá no Santo Inácio para ver, no Santo Agostinho para ver se não são. E por que a gente não pode ser? Falta de dinheiro? Não. É Darcy Ribeiro. A crise da educação é um projeto. As escolas que estão em crise, na verdade, elas são parte do projeto para aquelas crianças não terem acesso às mesmas condições. Deixa eu só voltar a um tema que você colocou, que para mim é bem caro, né, que foi uma citação do ministro, do tema da educação especial. Esse tema, para mim, é muito caro, né, especialmente porque eu tenho um irmão surdo. Ele é mais velho que eu, então você imagina, há 40 e tantos anos atrás, um jovem surdo numa escola regular. Isso não acontecia. Essa conquista da inclusão dos alunos com deficiência na educação regular, eu acho que é uma puta conquista. O problema é o seguinte, ela precisa ser associada a medidas sociais, e aí, parênteses, a políticas que vão, de fato, garantir. Você não pode jogar essa criança numa sala de aula sem as ferramentas necessárias, porque essa criança vai se ferrar. Essa criança, se ela é surda, mas ela é oralizada, ela tem que fazer fonoaudiólogo. Quem vai pagar esse fonoaudiólogo? Tem que ter fono nas escolas. Tem que um conjunto de medidas sociais muito importantes para dar suporte a essas questões. Que a gente quer, assim, eu sou uma defensora ferrenha da inclusão das crianças com deficiência. Agora, isso tem que estar associado a investimento, a medidas sociais. E eles não atrapalham em nada. Pelo contrário, eles ajudam a gente a avançar, a aprender, a trazer a noção do diferente para os nossos alunos que não tiveram acesso, porque essas crianças sempre foram secundarizadas, colocadas numa classe especial, uma classe diferente, né? Todo aluno acrescenta. Ou a educação liberta, ou serve para oprimir e controlar. Sim. Por outro lado, ou constrói uma nação, ou explora uma horda. Não há crise nenhuma, muito pelo contrário. É uma proposta... É isso, Carlos. O Carlos resumiu, né, o que a gente está falando. É o Carlito esse? É o Carlitão. E aí, Carlito? Marcelo, Bárbara, você poderia falar um pouco sobre os desafios do professor com alunos que possuem dificuldade de aprendizado? O primeiro desafio é que a gente não tem formação para isso. A gente não foi preparado. Os desafios são muitos, tá? O Marcelo que perguntou. A gente tem muito preconceito. A gente vem com ideias prontas. Nós somos capacitistas. Né? A gente considera a deficiência uma coisa ruim, uma coisa negativa. Enfim, a gente diminui as pessoas com deficiência. A gente foi educado assim. Por quê? Porque nunca teve inclusão. A gente nunca teve acesso. A gente não teve o direito de ter um contato real. Então, assim, eu provavelmente posso ter sido capacitista aqui em vários momentos. Né? Eu evito ser, mas a gente reproduz esses valores. Mas respondendo o Marcelo, com o tema do TDAH, na verdade... Eu acho que o principal desafio é porque a gente não teve formação para isso, a gente não teve acesso e a gente teve uma educação capacitista. Então, a gente, por mais que tente combater, a gente reproduz. Então, a gente vai ter muito mais dificuldade de lidar se a gente não tem, de verdade, uma profunda relação e conhecimento. Né? Então, eu acho que esse é o principal problema. Nas considerações finais que eu queria dizer, assim, é super agradecer o pessoal que participou, Pantaleão pelo convite. Pantaleão, sempre que você quiser, você sabe, né? A gente está à disposição. Queria já finalizar agradecendo, dizer que a gente acha muito importante que iniciativas como essa aconteçam, né? Por parte do companheiro Pantaleão, que a gente tem o maior carinho, o maior respeito, é um parceirão nosso. Falei muito, gente. Muito obrigada. Bárbara, os diálogos emergenciais é uma proposta que a gente vai estar levando até quando pudermos, porque a gente acha nunca foi tão emergente a necessidade de conversarmos. Quero deixar aqui também o agradecimento em especial a você, uma jovem mulher, batalhadora, militante, mãe do Theo, tá dormindo, né? Tá com a vizinha. Tá com a vizinha para poder falar, que ele sempre participa. Um grande abraço a todos, boa noite, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.
Sem palavras aí. Obrigada, Pantaleão. Obrigada mesmo.